Boa tarde, pessoal. Meu nome é Tiele Kátia. Pessoal, hein? Muitos pessoais aqui. Olha eu dando bobeira, vou ficar aqui então, ó. Hello, pessoal do YouTube. Meu nome é Tiele Kátia. Eu sou gestora de tecnologia da informação. Trabalho com um projeto da Campus Party, chamado Include. Selecionei algumas fotos aqui para passar para vocês conhecerem um pouco esse projeto, que vem mudando a vida de muitas crianças aqui no nosso Brasil. Nós temos esse projeto em todo o território nacional. O Include hoje ele está tanto no Nordeste, quanto aqui no nosso Centro-Oeste. Eu sou de Goiânia, estou no Include há 1 ano e comecei na carreira de gestão de tecnologia há mais ou menos uns 5 anos atrás. De que forma? Vim trazer a minha história aqui para vocês, juntamente com esse projeto, para que vocês possam também ter essa curiosidade de acessar o projeto, de conhecer um pouco mais desse projeto que nasceu dentro da Campus e que transforma a vida de tantos, não só das crianças, mas também dos adolescentes que nós selecionamos para trabalhar com a gente, que são os facilitadores, que são os monitores. Então, o Include, ele escolhe e seleciona realmente crianças da periferia e escolhe também para trabalhar conosco no nosso corpo de colaboradores jovens que também sejam da periferia. Então, é um projeto social tecnológico que visa dar uma oportunidade para tantas crianças que às vezes não conseguem por conta de oportunidade mesmo, né? Que às vezes a gente tem nosso olhar muito voltado para um outro público, que não o público carente. E a Campus ela veio dando esse olhar para esse público justamente para oferecer uma oportunidade de profissão diferente da que nós viemos copiando dos nossos pais, né? Eu sou filha de pedreiro e de doméstica. E hoje, graças a Deus, tive a oportunidade de estar aqui na Campus, falando um pouco sobre a minha história, sobre o meu trabalho e apresentando para vocês, principalmente, esse projeto que me auxiliou muito. Eu gosto muito dessa palavra, oportunidade, porque às vezes a gente pensa que nós precisamos formar as pessoas. Muitas vezes as pessoas elas já nascem ali naquele território ali de sofrimento, naquele território de dor, de perdas, né? Porque quando nós falamos da periferia, nós sempre pensamos em pessoas que não têm, às vezes que têm apenas o básico para sobreviver. Então, essas pessoas elas são capazes de trazer para nós soluções que toda a sociedade busca, né? Não só soluções para o seu mundo, né, para o seu cotidiano. Nós inauguramos lá em Goiânia 2 laboratórios na semana passada e uma pessoa me entrevistando perguntou, né, o que você acha que é o Include? Por que as crianças da periferia têm esse olhar diferente? Porque realmente elas sentem na pele as dores que nós temos, né? A dor do preconceito, da discriminação, a dor de você, às vezes, levantar para ir para a escola e não ter nem o básico para você se alimentar. Então, com essa oportunidade de inserir a robótica na periferia, nós estamos tendo resultados muito positivos em relação a animar mais essas crianças a estudar, investir em profissões do futuro já para esse público que é tão carente, né? O Include, hoje, ele pode nos auxiliar, digamos assim, a pegar toda essa criança, essa população, né? Não só as crianças, mas também os jovens, os adolescentes, que talvez não teriam tanta oportunidade, trazer eles para um olhar mais aberto, digamos assim. Eu gosto muito dessa palavra oportunidade, porque realmente foi o que eu tive há 1 ano atrás, quando eu fui convidada para trabalhar aqui no Include. E quantas pessoas hoje não precisam apenas de uma oportunidade para mostrar do seu trabalho? Às vezes a gente acha que a gente tem que pegar uma criança, um jovem, formar esse jovem para ele chegar em um determinado nível, mas nós já trabalhamos, já estamos vindo dessa vida e já estamos formados e precisamos apenas de ter essa mesma oportunidade
que as pessoas que não têm esse perfil tão sofrido, né, que elas têm. Então, realmente, o Include, ele pode nos auxiliar dessa forma. Eu falei para vocês aqui um pouco sobre o Include, agora eu vou falar sobre mim, como que eu tracei a minha carreira, né, nessa parte de tecnologia. Eu comecei há 10 anos atrás, sou formada em análise de sistemas, tenho especialização em qualidade de gestão de software, me especializei também em docência universitária, porque era algo que eu sempre quis, era estar em sala de aula, era lecionar, era ser professora. Então, ser professora realmente era um sonho que eu sempre tive. Decidi fazer essa especialização na parte da docência, porque se um dia eu tivesse a oportunidade de estar em sala de aula, com toda certeza eu já estaria qualificada, né? Foi esse o meu pensamento. Então, há alguns anos atrás, há 6 anos atrás mais ou menos, eu ingressei nessa vida de acadêmica e sem mesmo saber como que eu seria professora, né? Não sabia nem onde eu iria procurar locais para distribuir meu currículo e etc. Mas eu falei, não, eu vou me formar, vou ter essa qualificação, porque assim que for necessário, um dia, se eu for convidada para ser professora, eu já tenho ali o meu diploma, né? E esse pensamento é um pensamento assim que eu trago e que eu ofereço para vocês, que vocês façam, né? Aqui, queria muito voltar a minha fala para aquelas pessoas que às vezes desistem de estudar, às vezes não são tão motivadas, né? E realmente a educação é o que pode mudar o nosso Brasil, é o que pode mudar a nossa situação. Às vezes as pessoas pensam, nossa, mas eu já ouvi muito isso quando eu era mais nova. A Tiele, ela estuda tanto, e eu que nem tenho tanto estudo, ganho muito mais do que ela, o salário dela nem é tão alto assim. Mas a gente não estuda, não é somente por conta do salário que nós vamos receber quando a gente estiver trabalhando. O estudo, ele nos abre portas, ele nos faz conhecer pessoas que às vezes a gente nem teria oportunidade, conhecer lugares que a gente talvez não teria oportunidade, principalmente nós que vimos da periferia. Eu venho da periferia, sou lá de Goiânia, do setor chamado Rio Formoso, que é bem periférico, agora que a gente está começando a crescer. Então, o estudo foi algo na minha vida que realmente fez a diferença. E hoje, sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo para os jovens, para as crianças, que a única opção que nós, que somos da periferia, que nós temos, realmente é estudar. Se você estuda, você começa a entender que o dinheiro, ele vai ser um bônus que você vai ganhar. A gente não corre atrás do dinheiro por causa do estudo. O estudo nos traz conhecimento, ele nos ensina como que a gente vai se portar em determinados locais, ele nos faz conhecer lugares e pessoas que vão fazer a diferença no nosso caminho. Então, realmente, eu deixo sempre esse recado para vocês se formarem, estudarem, não desistirem, procurarem esse projeto, que é um projeto tão bonito, que vem dar essa oportunidade para nós. Então, há 6 anos atrás, eu tive esse pensamento. Falei, eu vou estudar, que quando surgir a oportunidade, eu já vou estar formada. E assim aconteceu, graças a Deus. Depois que eu tinha aí 4 anos já de diploma, que eu fui conseguir dar a minha primeira aula em uma faculdade. Então, hoje, além de estar na Campus Party, coordenando o laboratório de robótica, eu também sou professora universitária em uma faculdade. Tudo isso por conta de que eu não desisti dos estudos, porque realmente, como eu falei para vocês, meu pai era pedreiro, minha mãe era empregada doméstica, a gente não tinha tantas opções. E eu sou muito grata a eles, de sempre que eu chegava em casa e eu via, às vezes, uma conta para pagar, algo para fazer, que minha mãe abria mão, às vezes, de comprar roupa para ela. Meu pai abria mão de comprar sapatos, justamente para investir no meu estudo e no estudo da minha irmã. Então, eu sou muito grata a eles por isso. E hoje eu entendo uma mentalidade que eles tiveram há muito tempo, né? Eles não tiveram a oportunidade que eu tive. Meu pai, logo cedo, teve que sair de casa para trabalhar e cuidar da família. A minha mãe é a mesma coisa. Então, meu pai era analfabeto e a minha mãe ela só tem até a 8ª série. E quando eu e minha irmã, a gente desenvolveu esse interesse pelos estudos, eles ficaram assim, super empolgados, né? Vamos aproveitar que elas querem estudar e vamos abrir mão de tudo. Então, ali abriram mão de coisas para a nossa casa sempre foi muito humilde, né?
Eles abriram coisas para eles, né? Minha mãe aí fala que só depois de 10 anos que ela conseguiu novamente comprar algumas roupas para ela, porque veio minha irmã, ficou 4 anos na faculdade, depois eu, mais 4 anos na faculdade, então aí foram 8 anos sem investir em nada lá em casa, investindo somente em nós, porque realmente o estudo, ele é um investimento. E mais uma vez eu repito para vocês, o dinheiro, ele vem por consequência, né? Hoje, graças a Deus, eu estou muito bem colocada no mercado. Agradeço a minha família por todo o apoio que eu já tive até hoje. Sempre que eu posso, eu faço esse apoio para as crianças, para os jovens. Antes mesmo de estar aqui na Campus Party, coordenando esses laboratórios, eu fazia alguns trabalhos voluntários em escolas, escolas públicas. Nós temos uma comunidade muito grande chamada Startup Go, comunidade de startups, lá no estado de Goiás, que eu sou membro também dessa comunidade. E, através dela, nós conseguimos realizar alguns eventos de fomentar soluções para problemas do mercado dentro dessas escolas. E aí a gente se surpreende quando a gente vê uma criança da periferia, de dentro de uma escola pública, conseguindo gerar trabalhos aí que a gente fala, nossa, como que alguém que não tem tantos recursos consegue pensar em algo tão valoroso, igual já saíram tantos trabalhos valorosos de lá de dentro. E é justamente por isso, porque quem melhor para pensar nos problemas do que aquelas pessoas que vivem os problemas todos os dias, né? Então, quando a gente fala sobre fome, quando a gente fala sobre meio de transporte, eu comecei a comentar com vocês que lá em Goiânia, quando a gente inaugurou uns laboratórios na semana passada, me perguntaram, por que você acha que as crianças da periferia, elas têm uma capacidade maior de resolver esses problemas? E aí eu respondi que foi justamente porque elas vivem o problema todos os dias. Elas realmente passam por aquilo. E um exemplo que eu dei foi, em um dos nossos laboratórios, aqui vocês estão vendo algumas fotos de laboratórios funcionando lá em Goiânia e em Goiás, teve uma criança que no projeto final de curso, ela colocou para nós uma bengala que, ao chegar perto de algum item, ela apitava. Por que ela teve esse pensamento? Porque ela tinha uma pessoa dentro da casa dela que era especial, que era cego, e ele falou, olha, a gente não tem muitos recursos lá em casa. Às vezes nem bengala a gente tem. Então, pensar em algo realmente aí para ajudar os meus pais, para ajudar as pessoas que sofrem com isso. E o mesmo aconteceu com o Nicolas, eu lembro do nome dele até hoje. Ele tinha um controle remoto na casa dele que estava estragado. Ele desmontou esse controle remoto e fez um sistema de acender as luzes da casa utilizando controle remoto estragado da casa dele. Por quê? Porque ele realmente pensou o quão o avô dele, que sofria mal de Parkinson, tinha dificuldade de colocar a mão na parede, acender e apagar uma luz. E ele falou, não, com o controle aqui em mãos, realmente ele não vai ter tanta dificuldade, né? Vai ser algo que vai ficar muito mais fácil para ele. Então, quando a gente pensa, mas será que é só a criança da periferia que teria essa ideia? Às vezes, uma criança que ela tem uma oportunidade maior, que ela não está nessa realidade periférica, ela já tem do bom e do melhor ali, né? Ela já tem, às vezes, uma bengala muito boa, uma cadeira de rodas ali, de última geração. E as pessoas, quanto mais elas sofrem, mais elas conseguem passar por esses problemas e mais elas conseguem desenvolver soluções inteligentes para esses problemas, né? E aqui eu mostro para vocês um dos laboratórios funcionando. Com o que a gente conta nesses laboratórios? Nós hoje contamos com uma equipe de um facilitador e um monitor por laboratório, que o facilitador ele é o professor, o monitor ele é o ajudante desse facilitador. Então, nós temos sempre 2 pessoas por laboratório, cuidando, dando essas aulas, acolhendo essas crianças. As crianças, elas são de 12 a 20 anos que nós recebemos aqui nos nossos laboratórios, não só aqui em Goiânia, lá em Goiânia, mas aqui no DF também nós temos 10 laboratórios que estão funcionando em várias localidades. Depois eu convido vocês a entrarem no site, darem uma olhadinha e
vê se tem algum laboratório do Include perto de você, se você tem alguém para indicar, se você conhece alguma criança que se interessaria por esse projeto, que realmente ele pode mudar vidas. E quando eu falo sobre mudar vidas, não é só as vidas das crianças. Quando nós damos a oportunidade para um facilitador, que é um jovem, que vem ali também dessa realidade mais dificultosa, né? Quando a gente dá essa oportunidade para ele colocar o nome dele no projeto da Campus Party, a visibilidade que a gente dá para essas pessoas é algo que a gente não consegue nem descrever, né? Porque quando eu falo uma criança da periferia, um jovem da periferia, que talvez no começo da vida dele não sabe nem o que é Campus Party, não sabe nem o que é um evento desses que nós estamos passando aqui. Você vai ter a oportunidade de colocar no seu currículo que você é um professor dentro de um órgão aí que está a nível mundial. Isso traz uma oportunidade muito grande para essas pessoas. E eu falo sobre mim, porque há 10 anos eu trabalho com tecnologia, trabalho na gestão de TI, trabalho com gerência de processos de negócios, e até então não tinha tido essa oportunidade de estar num evento como esse, né? Foi graças a Deus e graças ao Include que muitas portas vêm abrindo para mim. E a mesma coisa eu digo para esses jovens que são contratados para trabalhar como facilitador e como monitor. Quando você coordena um projeto dessa magnitude, além de todo esse up que pode dar aí na sua carreira, tem também as pessoas que você conhece, né? Porque na descrição aí da minha palestra eu coloquei para vocês, né, que do famoso tripé, pessoas, processos e ferramentas, as pessoas sempre têm que vir primeiro. Então esse é um ponto que a gente no Include coloca também como primordial, porque além de sermos facilitadores, além de sermos coordenadores, monitores, estar ali em sala de aula, cuidando dessas crianças, nós também devemos ser cuidados. E ali nós temos diversas personalidades, diversos temperamentos relacionados a esse trabalho, né? Então, realmente, algo que eu gostaria de deixar para vocês como uma mensagem é que vocês aproveitassem essa oportunidade que vocês têm aí no dia a dia de vocês. Vejo tantas crianças que hoje ficam aí muito no celular, mas às vezes para nada produtivo, né? Tem acesso aí a tablets, crianças tão pequenas que já têm acesso a muitas coisas. Mesmo nós vindo aí da periferia, até na periferia a gente já vê ali uma mãe, um pai que tem acesso a um celular, que tem acesso a algo digital, a algo tecnológico, e que às vezes não é utilizado para um bem maior, né? Então que a gente possa aproveitar essas oportunidades, procurar esses programas que nós temos aí perto das nossas casas, das nossas cidades, e se inscrever nele, porque realmente somente a educação pode transformar a vida das pessoas. Lá em Goiânia nós temos 4 laboratórios. Aqui no DF nós temos 10 laboratórios e no estado de Goiás nós estamos implantando mais 20 laboratórios. Então nós estamos aí em várias cidades do estado. Uruana, Aruanã, Caldas Novas, Itumbiara, Mozarlândia, Catalão. E aí eu não vou falar todas porque eu acho que eu não vou nem lembrar o nome de 20 cidades aí do estado de Goiás. Estamos até no norte do Goiás, Alto Paraíso, Cavalcante, com uma outra coordenadora. Então, o Include, ele veio, esse nome não é por acaso, né, gente? Include veio para nos incluir, para trazer esse olhar que, às vezes, a tecnologia não chegava até a periferia, né? Que trazer esse olhar justamente para essas crianças. E como que o Include nasceu? O Include nasceu através de uma problemática de dentro da Campus Party, porque haviam escolas, igual a gente está vendo aqui, muitas escolas visitando a campus, e eles olharam e falaram, olha, isso é muito bonito, isso é muito bacana, mas isso não é para nós. Mas por que essas crianças da periferia pensaram isso, né? Por que esse evento não é para nós? Por que só, igual a gente gosta de falar, né? Só os magnatas que podem estar aqui.
Então, isso realmente é algo que o Francesco fala, que doeu muito nele, né? Ver crianças tão pequenas falando assim, não, isso não é para mim. Mas por que que não é para eles? E aí, através dessa problemática que o Include nasceu. E por que que eu coloquei no título da minha apresentação, enfatizando que sou mulher, que sou negra? Porque realmente a gente sabe que ser mulher no mundo inteiro, né, não é fácil. As mulheres, elas já só de ter nascido mulher, parece que ela já sofre. Só de falar que é mulher já sofre. E ainda na tecnologia, em um mundo que é dominado somente pelos homens. Só vai dificultando as coisas, né? E a gente não precisa nem falar da questão do racismo. Que se é uma mulher que está ali na tecnologia e que é negra, pode parecer que é muito mais difícil do que a gente imagina. Mas, através desses projetos de inclusão que nós temos na nossa sociedade, que nós conseguimos colocar pessoas iguais a mim aqui falando para vocês, né? Então, algo que eu sempre gosto de colocar é essa palavra, da oportunidade. Porque a oportunidade, ela está sendo dada a muitas pessoas. A oportunidade, ela está sendo oferecida para vários jovens da periferia, para vários adolescentes. E realmente depende um pouco de nós também levantar, correr atrás daquilo que vai nos possibilitar um futuro melhor. Então, se eu pudesse deixar uma palavra aqui hoje para vocês, eu realmente deixaria a palavra oportunidade. Oportunidade, nós conseguimos transformar o Brasil e o mundo em um local mais igualitário. Porque quando eu trago um projeto desse para dentro de uma periferia, eu estou colocando o meu jovem da periferia, da escola pública, juntamente com um jovem de um patamar mais elevado financeiramente falando. E aqui, no Include, nós não temos essa questão de preconceito, de homofobia, de machismo. É um local realmente que nós encontramos um acolhimento muito grande. Eu, como mulher, como negra, voltada para a tecnologia, me sinto muito acolhida nesse projeto. Temos pessoas de vários... A Rafaele, né, que é uma coordenadora lá do Nordeste, ela me corrigiu. Não é opção sexual, é condição, né? Porque opção seria quando você escolhesse, né? E aí ela que é trans, e nós nos tornamos muito amigas por conta desse projeto também. Então, é algo que eu deixo essa palavra para vocês. Sempre que tiver uma oportunidade, estudem, porque somente com estudo a gente pode transformar o futuro do Brasil e o futuro do mundo. Muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, angústia, mágoa, ressentimento, agora é a hora. Muito obrigada a todos. Som. Eu tenho um comentário, não é tanto uma pergunta, é mais um comentário. A minha primeira campus foi em 2018 e eu não me identificava com os palestrantes, nem muito com os próprios campuseiros. Eu via muito aquele arquétipo, o homem branco de tecnologia, de classe mais alta. E essa campus de 2022, assim, 4 anos depois, já vi que tem uma grande mudança assim, no perfil. Eu já consigo me identificar com alguns campuseiros. E essa é a primeira palestra que eu me identifico integralmente com uma palestrante. Eu também vim da periferia, eu cresci na Ceilândia. Minha mãe empregada doméstica, avó empregada doméstica. E também sou da área de exatas, área de STEAM, né? Eu faço física na UNB. E uma coisa que eu senti que atrapalhou um pouco a minha formação é não ter esse senso de pertencimento. Durante a sua trajetória, você sentiu a vontade de desistir ou então uma desmotivação por falta desse senso de pertencimento na sua área? Sempre tem aquele momento que a gente para e fala, o que eu estou fazendo aqui? Né? Você fala, gente, isso daqui não é para mim, não. E alguns momentos, em poucos, porque eu acho que a minha personalidade me ajuda muito nisso. Né? Eu sempre gosto de entender que nem tudo está sob o meu controle. Então, tem muita coisa assim que eu relevo, que eu deixo para lá, mas chega em alguns momentos que você fala assim, não, agora, né, foi demais. Apenas uma vez, em todos esses 10 anos de profissão que eu tenho, 10 anos de profissão na TI.
Porque eu comecei a trabalhar com 15 anos, bordando roupa de festa para ajudar minha mãe dentro de casa. Essa roupa jeans que fica com essas linhas, tem empresa que paga a gente para cortar as linhas, né? E aí eu ganhava por peça, ganhava uns 10 centavos por peça. Mas já ajudava. Então, na minha profissão, que eu tenho 10 anos de profissão, teve uma vez que eu sofri um preconceito racial assim, muito forte, de dar uma taquicardia, quando eu chegava no local, e aí eu falava, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu saía todos os dias, às 18 horas, dava 17h45, começava. Meu Deus do céu, estou passando mal. Então, realmente, o único momento assim, que eu pensei, cara, será que isso daqui é para mim? Não foi nem por conta de mim, né? Foi por conta dessa agressão que eu recebi do meio externo, mas graças a Deus foi só uma vez também. E são pessoas que eu acredito que sofrem muito mais do que eu, né? Porque quando você é agredido, o agressor é uma pessoa que ele realmente é muito mais sofredor do que você. É aquela famosa frase, se a dor do outro não te causa dor, o seu problema é muito maior do que o dele, né? Então, realmente, já teve um momento assim que eu pensei, mas graças a Deus foi muito rápido e eu falei, não, meu lugar é aqui e é aqui que eu devo ficar. E no decorrer da minha trajetória, eu passei por algumas profissões. Comecei como programadora e aí conheci a área de processos. E quando eu conheci a área de processos, eu falei, gente, o que eu estou fazendo na programação? Eu acho que eu nasci para trabalhar com processos. E aí depois eu comecei a trabalhar na parte da gestão e falei, o que eu estou fazendo na programação? O que eu estou fazendo na gestão, no processo? Eu preciso da gestão. Então, complementando aí a sua frase também, a gente não deve ter medo também dessa mudança, né? Porque às vezes você para e pensa, será que aqui é o meu lugar? Mas se você tiver uma vontade de investir em alguma outra coisa, que seja ali dentro da sua área, né? Que você sente também que você consegue, eu dou muita força para que a gente tente mesmo. E muito obrigada pela sua fala. Obrigada. E obrigada por estar aqui. Sempre quando eu vejo alguma pessoa que eu me identifico por causa da trajetória, é uma reafirmação assim no meu local. Esse local é para mim. Eu vou continuar em STEAM, eu vou continuar ocupando esse espaço. E espero que outras mulheres também que estejam aqui ou que não estejam aqui e sentem vontade em seguir em STEAM, ocupem esses lugares. Justamente. Nosso lugar é aqui, é lá, é onde a gente quiser, né? Graças a Deus, a gente está tendo essa frase hoje e a gente pode utilizar. O lugar não só das mulheres, mas cada um deve estar no lugar que se sente mais confortável, que se sente melhor. Igual eu falei para vocês, me sinto muito acolhida no Include. E se eu não me sentisse acolhida no Include, é porque não me caberia ali e eu teria que realmente ir para outro lugar. E nesse local que eu sofri o preconceito racial, realmente eu saí e fui trabalhar em outro local. E cá estou, né? Graças a Deus. Mais alguma pergunta ou comentário? Meu boss, meu patrão, deixa eu arrumar meu cabelo. Bom, já que ela deu ali a oportunidade de comentários, né, além de perguntas, só queria informar o quanto eu, Ramon Rebouças, né, como Include, tenho orgulho de trabalhar como uma pessoa que nem você, né? Porque isso abre portas, como ela falou, para outros perfis idênticos que hoje a gente não consegue atrair para o nosso mercado da tecnologia com tanta facilidade assim, né? Mas que é uma luta diária, né? E essa luta diária ganha cada vez mais forças quando pessoas como vocês aparecem, né? Então, parabéns pelo trabalho, muito orgulhoso e que mais Tieles apareçam por aqui. Já vou até pedir aumento depois dessa, hein, gente? Brincadeira. Aproveita que é de graça. Se alguém quiser falar algo. Então é isso. Muito obrigada, Tiele. Muito obrigada, pessoal.